Você vai embora para sua casa depois desse culto, mas você não precisa sair da presença dele. Amém? Se você está louvando de todo o coração, dizendo: eu só quero a tua presença, lembre-se que esta presença que você quer e que você está sentindo aqui, ela não é restrita somente à tua presença neste lugar. Ah, pastor, quando eu venho aqui, eu louvo, eu adoro e eu sinto a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas a presença do Senhor, ela não está restrita apenas você estar aqui, a tua presença estar aqui. Mas essa mesma presença que te toca, essa mesma presença que te faz glorificar, que alegra o teu coração na tristeza, que te faz chorar, essa mesma presença, ela pode estar com você aonde quer que você estiver. Amém, amados? Você pode estar lá no conforto da sua casa, você pode estar no seu trabalho e essa presença está lá com você. Basta você manter uma vida de comunhão, basta você manter uma vida de dedicação à palavra de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Que você não seja uma pessoa motivada ou estimulada na presença de Deus apenas pela aglomeração, mas que você não precise de instrumentos, que você não precise de artifícios para que você sinta a presença de Deus na sua vida. Que a tua própria vida seja um catalisador da presença do Senhor. Amém, amado? Você pode dar glória a Deus aí? Levanta a tua mão para você e diga assim: que a minha vida venha atrair a todo instante e em todos os lugares a presença do Senhor sobre mim. Amém? Cumprimenta essa pessoa bonita que está do teu lado. Dê a paz do Senhor Jesus aí para esse irmão da direita, para essa pessoa da esquerda. Cumprimenta essa pessoa que está atrás de você. Isso. Fala para ela: meu irmão, que saudade de você. Você não veio na quinta-feira, né, Wander? Saudade de você. Só te vi no domingo, rapaz. Glória a Deus. Deus abençoe. Isso. Cumprimenta aí Alessandra. Deus abençoe. Não falei com você quando cheguei, Alessandra. Deus abençoe. Glória, glória a Deus. Isso. Marquinho lá no fundo, Alessandra, glória a Deus, Deus abençoe poderosamente sua vida. Glória a Deus, ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivam em união. Ó coisa gostosa, ó, barulho de gente. Dá glória a Deus aí, amado. Dá glória a Deus, ó coisa gostosa. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Aleluias. Uma igreja viva, uma igreja saudável, amém? Retorne para o seu lugar. Toma o teu assento um instante, retorna para o teu lugar. Pastora, vê se tem alguém lá no... Pastora Bárbara, vê se tem alguém lá dentro que não precisa estar lá. Quem não precisar estar lá, chame para cá. Amém? Isso, já vai tomando o teu assento. Eu quero ministrar algo ao teu coração. Amém? Quem veio aqui para receber uma direção da parte do Senhor, diga glória a Deus. Nós não vamos pregar agora não, mas eu quero que você olhe para mim agora. Eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para a noite de hoje. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, se você puder abrir, abra. Se você não puder, não tem problema, vai aparecer aqui. Romanos no capítulo 8, no versículo 28. Um texto muito, mas muito conhecido da palavra de Deus. Ele diz assim, Romanos 8, verso 28 nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler de novo, eu queria que você repetisse comigo. Eu leio e você repete. Vamos lá, diga assim: e sabemos, mas está fraco, pode ser melhor, vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, eu quero que você olhe para mim, é o seguinte: que todas as coisas, não importam se sejam coisas boas ou más, não importam se sejam coisas alegres ou tristes, não importam que sejam boas ou más notícias, não importam, mas segundo a palavra de Deus, que é a maior verdade que nós conhecemos, segundo esta palavra, todas as coisas contribuem para o bem.
E o que significa isso? Que por pior que seja a notícia que você recebeu, por pior ou por mais desagradável que seja a situação que você está vivendo, eu posso dizer categoricamente, sem medo de errar, que isso no final será bênção, será bem, será vitória para a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus esta noite? Todas as coisas contribuem para o bem. Mas a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, que todas estas coisas, mesmo as coisas más e desagradáveis, todas as coisas elas contribuem para o bem, mas não de todas as pessoas. Existe uma categoria específica de pessoas cuja esta palavra se encaixa. Não é para todo mundo que todas as coisas contribuem para o bem, mas todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na vida da pessoa que foi chamada por Deus, na vida da pessoa que por amar a Deus foi chamado por Ele, na vida desta pessoa, todas as coisas, mesmo as desagradáveis, todas as coisas, mesmo as más notícias, elas contribuirão para o bem. Quem aqui é chamado por Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui foi chamado pelo Senhor aí, dá glória a Deus? Pois é, mas vamos entrar um pouco mais fundo nisso. Porque a grande verdade é que o fato de sermos chamados não quer dizer que estamos preparados. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, o fato de eu ser chamado não quer dizer que eu estou preparado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O fato de eu ser chamado de Deus, ser chamado por Deus, e todas as coisas contribuírem para o meu bem, não significa que por eu ser chamado eu estou preparado, não. Eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Mas não significa que o fato de sermos chamados já estamos preparados para realizá-lo, não. Quem prepara é Deus. Na maioria das vezes nós somos chamados, mas não estamos preparados. E como é que Deus nos prepara para cumprirmos o seu chamado? É usando justamente as lutas. A ferramenta que Deus usa para preparar os seus chamados, a fim de que eles cumpram o seu propósito, esta ferramenta são as lutas. A ferramenta que nos aperfeiçoa, que nos aprimora, são as dificuldades. O fato de eu ter sido chamado por Deus não significa que eu estou preparado para cumprir este chamado, mas o que me prepara são justamente as más notícias, são justamente as lutas, os problemas, porque em meio às lutas que eu vou mostrar para Deus aonde está o meu coração. É quando o dia mau vem, é que você vai mostrar em quem você confia, em quem você crê, em quem você está fundamentado. Quando tudo vai bem, todo mundo serve a Deus, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, sorri, é uma festa, mas é no dia mau. É no dia da adversidade que provamos aonde está a nossa confiança. É quando o dinheiro falta, é que você vai mostrar onde está, em quem está a sua confiança. E é nisso que somos aperfeiçoados. Porque apesar de sermos chamados por Deus, quando o dinheiro acaba, às vezes a gente não busca Deus. Às vezes a gente busca de outros artifícios. Às vezes somos chamados por Deus para confiarmos nele, mas no momento, no dia mau, ao invés de a gente confiar nele, a gente confia no homem, a gente confia em situações. E são justamente estas lutas que vão me capacitando e me mostrando, não, a minha confiança precisa estar no Senhor. Volto a dizer, a ferramenta que nos aprimora para cumprirmos o chamado de Deus, chamado esse que cada um de nós recebemos, são as lutas. Noé, ele não demorou 100 anos para construir a arca. Deus é que demorou 100 anos para construir Noé. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir.
Noé não demorou 100 anos para construir a arca. Deus é que demorou 100 anos para preparar Noé, para capacitar Noé. Imagine quanta coisa nestes 100 anos Noé não passou. Quantas lutas, quantas adversidades, quantos problemas, que apesar de terem sido desagradáveis muitas das vezes, apesar de terem sido maus muitas das vezes, o aperfeiçoou e o capacitou para que ele cumprisse o chamado. O fato de Deus ter dito, eu vou destruir a terra, e só você vai viver, e você vai construir a arca, e você e a tua família vão ser abençoados, não significava que naquele momento Noé estava preparado, não. Deus precisava preparar ele, porque o fato de sermos chamados não significa que estamos prontos. Então volto a dizer, Noé não demorou 100 anos para construir a arca. Deus é que demorou 100 anos para moldar Noé, para capacitá-lo para o chamado. O povo de Israel não demorou 40 anos para chegar na terra prometida, não. Deus que demorou 40 anos para tirar o Egito do coração do povo, porque o povo saiu do Egito, mas o Egito continuava no povo. Então, para que aquele povo chamado fosse preparado, eles precisavam do deserto. E muitas das vezes, amados, somente o deserto é que nos prepara para o chamado de Deus. A luta que você reclama tanto que está passando e que você quer logo vencer. O problema que você reclama tanto que está enfrentando e você quer logo que acabe. Você não deveria ter pressa para essa luta acabar, mas você deveria pensar, Senhor, essa luta está vindo para quê? Não é por quê. A pergunta que você precisa fazer para Deus não é por que eu estou passando por isso, por que eu enfrento isso, não. Substitua o porquê, e no lugar do porquê, coloque, para quê? Para quê, Senhor? Deus está te dando a resposta nessa noite, para te preparar, para te capacitar a viver coisas grandes, para cumprir o chamado que Ele já tem estabelecido na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui estão passando pelo dia mal? Levante a mão. Pastor, as coisas não estão fáceis. Seja no casamento, seja na família, na vida financeira. Quem está passando pelo dia mal aí, levanta a mão. Você está passando pelo dia mal? Então você tem que dar glória a Deus. Dá uma glória a Deus bem alta aí para Jesus, vai. Você tem que dar glória a Deus, sabe por quê? Porque Deus está te preparando para coisas grandes que estão por vir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo do teu deserto, assim como o tempo da tua arca, vai depender da tua maturidade em entender e viver o processo, para que você venha viver o propósito. É quando eu entendo o processo, e dentro do processo me adequo à vontade de Deus, é que eu vou passar pelo processo e viver o propósito. Eu quero orar por você, antes da gente pregar a palavra, eu quero orar por você, mas eu quero orar por você para quê? Para que essa palavra seja verdadeira na sua vida, para que você entenda que todas as coisas, por piores que sejam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, ela contribui para o teu bem. Porque são as coisas difíceis da tua vida que Deus está te usando, que Deus está usando. São as coisas difíceis da tua vida que Deus está usando para colocar você em um outro patamar. Quem aqui quer subir um outro patamar e diga glória a Deus? Quem aqui quer andar por lugares altos, diga glória a Deus? Então se coloca de pé, por favor, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero que esta palavra, ela seja resposta para a tua vida. E que você não murmure mais, não reclama mais, não, pastor, mas essa luta tá tirando a minha paz, esse problema está tirando meu sono, meu irmão. Aquieta teu coração e ao invés de você olhar para a luta, olha para você. O que está faltando? O que Deus quer mudar na minha vida através desse problema? Deus está usando esse problema como uma ferramenta para mim. Então que os teus olhos espirituais se abram nesta noite. E que o Senhor dê a você o discernimento que você precisa para entender o que Deus Ele quer com essa luta que você está passando. O que Deus Ele quer aprimorar em mim. O que Deus Ele quer consertar em mim.
o que Deus ele quer aperfeiçoar em mim, para que eu venha a ser alguém melhor. Amém? Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Ora comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diz isso com autoridade, com fé. Vamos lá, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu quero estar encaixado, eu quero estar enquadrado nesta palavra, compreendendo que todas as coisas, boas e más, não são para minha morte, mas para o aperfeiçoamento do meu chamado. Eu não posso, Senhor, estar na sua presença de qualquer maneira. Eu preciso estar como o Senhor deseja. Por isso, ó Deus, vem agora, através do Teu Espírito Santo, e me toca, e me transforma, abre o meu entendimento, e me faz enxergar aquilo que eu preciso ver, para que eu possa ser aperfeiçoado, e viver a plenitude da Tua vontade em minha vida. Transforma-me, Senhor. Diz bem alto: transforma-me, Senhor. Abençoa-me, em nome de Jesus. Faz a tua oração ao Senhor agora, dentro desta palavra, em cima daquilo que você sabe que está vivendo, em cima desta luta, deste problema. Começa você agora a falar com Deus nesta noite: Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Daqui a pouquinho vamos ouvir a Tua palavra, mas já recebemos esta ministração nesta noite, para nós abrirmos a nossa noite de adoração, ao ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, todas as coisas só vão cooperar para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados, e muitas das vezes o Senhor usa o dia mau, para que venha no dia mau sermos aperfeiçoados. Então, em nome de Jesus, vem dando maturidade para a Tua igreja, vem dando, Senhor, despertamento para a Tua igreja, que o discernimento, que os olhos espirituais da Tua igreja estejam abertos, para que eles possam entender, compreender as situações, discernir as situações, e proceder da maneira que Te agrada. Pai, em nome de Jesus, que esse Teu filho, que essa Tua filha não esmureça enquanto a arca não estiver preparada, que esse Teu filho, que essa Tua filha não esmureça enquanto ela estiver caminhando no deserto, porque eu profetizo que ela vai sair do deserto e muito breve vai entrar em Canaã, muito breve a vitória virá. Então, em nome de Jesus, Pai, nos dá a maturidade que precisamos, quebranta, Senhor, o nosso coração para a Tua palavra, para a Tua vontade, e abençoa-nos poderosamente. Que esta noite seja uma bênção. Repita comigo, igreja, diga: hoje, diga bem alto: hoje já está sendo uma bênção. Você pode aplaudir então bem forte ao Senhor. Toma posse desta palavra, toma posse disso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amado. Pastor, eu estou passando por uma luta há 3 anos. Creia, você está sendo aperfeiçoado. E essa luta só vai acabar quando você entender e se encaixar no propósito. Enquanto você não entender o que Deus quer de você, você vai continuar nisso aí, ó. Foi 100 anos para Noé, foi 40 anos para o povo no deserto, e eles só saíram do deserto, a arca só estava pronta, a coisa só aconteceu quando eles estavam preparados. Eu só vou vencer as adversidades, eu só vou passar de fase quando eu vencer essa fase. Para os gamers de plantão, para os nerds, né? Você só passa de fase quando você vence aquela fase. Diga: eu só vou passar de fase depois de vencê-la. Não adianta você querer passar de fase e não vencer, mas você vai vencer em nome de Jesus. Já venceu em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta noite. Agora sim, pega a palavra de Deus, por favor. Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 4. Amém?
Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 4, e nós vamos ler o versículo de número 7. Quando Deus nos deu essa palavra, eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que eu vou conseguir tirar uma coisa espiritual desse texto? E não é que o Senhor nos deu muita coisa? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa noite, amém? Quem crê que já está sendo muito abençoado aí, dá glória a Deus. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga, Deus tem mais para você. Fala para a pessoa do outro lado, Deus tem mais para você. Amém? Vamos lá? Primeiro livro de Reis. A palavra de hoje vai ser uma palavra, eu acredito que seja uma palavra um pouco diferente. A gente, nesses quase 7 anos de MAP, eu acredito que a gente nunca pregou uma palavra voltada para esse tema que a gente vai estar falando hoje. Não é nada de absurdo. Na verdade vai ser mais uma conversa do que propriamente uma pregação. Mas é um papo cabeça. Deus quer ter um papo cabeça com você. Amém? Fala assim, Deus quer ter um papo cabeça com você, meu irmão. E o dia é hoje. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por 1 mês no ano. Amém? Você entende a dificuldade de você conseguir tirar uma ministração de um texto como esse? De um texto onde a palavra está falando basicamente acerca de provisão. De um texto onde a palavra está falando claramente acerca de vida financeira, não é? Porque está falando de provisão, de provimento, de recursos. E a princípio eu falei, Senhor, mas o que Deus vai falar comigo aqui? Eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para mim, para nós, para a igreja? E o Senhor foi dando, foi dando. E tomara Deus que essa palavra entre no seu coração. Eu vou ler mais uma vez, 1 Reis capítulo 4, verso 7. Vamos lá, eu leio e você repete comigo, pode ser? Diga assim comigo, e tinha, pode ser mais forte, e tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por 1 mês no ano. Glória a Deus. Estenda a mão aqui para frente assim, estenda a tua mão, você vai curvar a cabeça, vai fechar os olhos, amém? E nós vamos orar agora. Pai, te glorificamos nesta noite por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, neste lugar chamado casa de oração. Te glorificamos por mais esta oportunidade de louvarmos, de adorarmos ao teu nome, mas principalmente a oportunidade de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua palavra, de recebermos a direção que só o Senhor tem para nós. Aquilo que o homem precisa, as necessidades que o homem tem, somente o Senhor é quem pode suprir. Então, em nome de Jesus, vem falando com cada um de nós, não aquilo que queremos ouvir, mas fala, Senhor, aquilo que cada filho, cada filha precisa ouvir, de maneira, Senhor, que esta pessoa receba, e além de receber a palavra, que ela viva e que ela contemple a transformação, a mudança em sua vida. Pai querido, joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, e que os corações estejam abertos para receber nesta noite. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Dá graças a Deus aí, aplauda bem forte ao Senhor, dê a Ele a tua melhor salva de palmas nesta noite. Diga glória a Deus. Senta por favor no seu lugar, como a gente costuma pedir. A partir de agora procure não conversar, a partir de agora procura não se distrair, porque Deus ele quer falar conosco. Você sabe que, como a gente acabou aqui trazendo na introdução, ao olharmos assim de primeira para essa palavra, é praticamente impossível nós não ligarmos essa palavra a um cunho financeiro. É praticamente impossível a gente
não associar o texto que nós lemos a questões financeiras, uma vez que, de fato, esse texto está nos mostrando justamente a maneira que Salomão encontrou para que financeiramente o seu reino fosse suprido. Salomão precisava manter o reino de pé. Salomão precisava que o seu reino, fosse provido. Mas ele precisava de uma estratégia, ele precisava de uma forma, de uma maneira para fazer com que de fato o seu reino fosse à frente, para que as coisas acontecessem. Então, de fato, não tem como a gente negar. Esse texto aqui, ele fala especificamente de provisão. Esse texto aqui, ele fala de finanças. Só que além desse contexto financeiro que vai permear toda essa palavra, o Espírito Santo, ele nos despertou para um tema muito mais profundo e muito mais sério, ou tão sério quanto. E ele nos despertou para isso porque, além de ser sério, uma vez que a gente consegue enxergar, uma vez que a gente consegue entender essa questão, ela tem poder de mudar as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, o Espírito Santo nos fez saltar aos olhos duas coisas que são fundamentais, não apenas para que Salomão, mas nos nossos dias, para que eu e você tenhamos uma vida abençoada. Esse texto, ele falou conosco acerca de sabedoria e de organização. Repita comigo: sabedoria e organização. Então, diretamente, olhando assim de maneira natural, é um texto que fala de vida financeira. Mas olhando com os olhos espirituais, o que o Senhor nos mostrou aqui foi uma lição de sabedoria e de organização que Salomão estava dando. Porque tão importante quanto nós termos recursos, é nós sabermos administrar esses recursos. Tão importante quanto você ter alguma coisa, e quando eu falo recurso, não entenda apenas como dinheiro, mas tudo. Tão importante quanto ter recursos, quanto ter amizades, tão importante quanto ter influências, tão importante quanto ter dinheiro, tão importante quanto ter família, tão importante quanto ter um amor. É você saber administrar isso, é você saber cuidar disso, porque senão, além desses recursos se tornarem ineficazes na tua vida, a gente corre o sério risco de perder. Às vezes a gente luta tanto para conquistar algum recurso, e volto a dizer, esse recurso não é necessariamente dinheiro, pode ser um amor, pode ser uma amizade, pode ser um patamar social. A gente luta tanto para ter alguma coisa, mas quando a gente tem, às vezes a gente não tem a organização e a sabedoria necessária para cuidar. E o que acontece? Quando a gente não tem essa sabedoria e essa organização, além daquilo que a gente tem, não trazer resultados na nossa vida, a gente ainda corre o risco de perder. Hoje, nos dias de hoje, nós vivemos em tempos em que a má administração dos recursos, seja recursos do governo, seja em negócios, e até mesmo dentro da nossa própria casa, a má administração dos recursos na nossa casa tem gerado crises profundas dentro das famílias. Quantas e quantas famílias estão sofrendo, casamentos sendo destruídos, filhos sendo ali arruinados, quantas e quantas pessoas estão com a sua casa de cabeça para baixo. E às vezes a pessoa diz assim: não, é Satanás, não, é o diabo, mas na verdade não. São problemas em que, se a pessoa tivesse um pouco de sabedoria e talvez um pouco de organização, esses problemas poderiam ser evitados. Então hoje a gente está passando, no governo, na nossa casa, pessoas estão passando por problemas, por crises profundas. As nossas finanças, nas nossas famílias, problemas que atingem em cheio, inclusive, a nossa vida espiritual.
Porque ainda que você não acredite, ou ainda que você diga que não tem nada a ver, mas se você está com um problema na tua família, esse problema vai acabar estourando na tua vida espiritual. Se tu passa por um problema no casamento, esse problema vai estourar na tua vida espiritual. Se você passa por um problema financeiro, esse problema mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar estourando na tua vida espiritual. Tudo que nós vivemos na nossa vida carnal, no nosso mundo natural, respinga na nossa vida espiritual. E o pior de tudo, é que muitas das vezes a gente está passando por essas crises, por falta de sabedoria, por falta de organização, passamos essas crises, e temos atribuído essas crises a alguém, que apesar de ter até como objetivo nos matar, nos roubar e nos destruir, a gente tem atribuído essas crises a alguém, que na verdade não é, na verdade não está fazendo nada. É como eu falei aqui agora há pouco, às vezes a gente está colocando a culpa no diabo, dos problemas que a nossa falta de organização está gerando. Às vezes a gente está colocando no diabo a culpa, que não é do diabo, é da nossa falta de sabedoria. Se a gente fosse um pouco mais sábio ao falar, se a gente fosse um pouco mais organizado no fazer as coisas, se a gente fosse pessoas um pouco mais sábias ao lidar com as situações e com as pessoas, nós não traríamos problemas e não precisaríamos atribuir a Satanás aquilo que na verdade é culpa nossa. Então, na verdade, a nossa falta de sabedoria, atrelada muitas das vezes à nossa desorganização, é que tem feito todo o serviço. É a nossa falta de organização que tem feito nas nossas vidas aquilo que comodamente culpamos Satanás. E quando eu digo comodamente, é por quê? Porque uma vez que eu culpo Satanás, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando dos meus ombros a responsabilidade que é minha. Quando eu digo assim, a minha vida financeira está desse jeito, porque o diabo está se levantando contra a minha vida. Eu estou tirando a responsabilidade que é minha, estou jogando as costas do diabo. Não, é o diabo que está se levantando, é o diabo que está fazendo. Não, é você que está gastando mais do que pode. É você que está fazendo dívida que você não pode fazer. Mas a gente está colocando a culpa no diabo. Então a gente tira a responsabilidade que é nossa e coloca em Satanás. É cômodo. Ah, pastor, a minha casa está desse jeito, o meu casamento está desse jeito, a minha família está desse jeito, porque o diabo? Aí quando você fala, porque o diabo? Você tirou das tuas costas o peso, você jogou o peso espiritual, mas e a tua parte na história? Então é muito cômodo para nós culparmos Satanás por ele ser quem ele é muito cômodo para nós, porque ao culpá-lo por isso, pelas mazelas da nossa vida, ao culpar o diabo pelas situações destrutivas da nossa vida, a gente se isenta um pouco da responsabilidade que deveria ser nossa, da responsabilidade que deveria ser minha. Porém, a Bíblia diz, através de Salomão, o quanto a sabedoria e o quanto a organização podem transformar qualquer situação. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Às vezes um pouco de sabedoria, às vezes um pouco de organização pode fazer total diferença. E detalhe, quando eu digo fazer diferença, eu não estou falando só de vida financeira. Entenda, o texto que a gente leu fala de vida financeira, de provisão. Mas a palavra, a revelação da palavra nessa noite é em todas as áreas. Se eu for organizado na criação dos meus filhos, se eu for organizado no meu casamento, se eu tiver sabedoria no meu casamento,
Se eu for organizado, for uma pessoa sábia nas minhas finanças, no meu comportamento, no meu jeito de falar, não é só na vida financeira, em todas as áreas da minha vida, eu vou ver Deus agir, eu vou viver a diferença. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amado, entenda uma coisa, e eu já quero trazer uma chave para você agora, anota isso aí, porque isso é importante demais. Quando Deus nos deu isso aqui, eu caí para trás. Escuta isso aqui. Por mais espiritual que você seja, olha para mim. Por mais espiritual que você seja, pastor, eu sou aquele cara mergulhado no azeite. Eu subo no monte pelo menos 3 vezes por semana. Eu oro, eu jejuo direto. Legal, mas entenda uma coisa. Por mais espiritual que você seja, se você for uma pessoa desorganizada nos seus compromissos, nos seus negócios, se você for uma pessoa desorganizada nas suas atribuições, a tua espiritualidade não vai suprir o que a tua irresponsabilidade te gera. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu vou repetir. Por mais organizado que eu seja, por mais espiritual que eu seja, a minha espiritualidade não vai suprir o que a minha irresponsabilidade me faz perder. Pastor, e por quê? Que a espiritualidade não supre as perdas da irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque espiritualidade não compensa responsabilidade. Anote isso. Guarde, diga comigo. Espiritualidade, diz bem alto, diga: espiritualidade não compensa responsabilidade. Você pode estar mergulhado no azeite, meu irmão, mas se tu não é um cara organizado na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, tu é espiritual, mas se a tua casa não é organizada, se a tua família não é organizada, se a tua vida financeira não é organizada, tu é espiritual, tu só falta voar, mas se o teu ministério não for organizado, a tua espiritualidade não vai compensar a tua irresponsabilidade. Eu já conheci muita gente muito espiritual, irmãos ali, fogo puro, de tu entrar na casa, começar o louvor, começar a orar, e a pessoa começar a sapatear no poder, entregar profecia, entregar mistério, e Deus usar, mas tu olha para a vida da pessoa está arrasada. Como é que pode um profeta, uma pessoa tão usada para os outros, mas a sua própria vida não bater? É isso aqui. Repita comigo: espiritualidade não compensa responsabilidade. Eu tenho que ser mergulhado, eu tenho que ser um homem mergulhado no azeite. Você tem que ser uma mulher mergulhada no azeite, no jejum, na oração, na leitura da palavra. Dá glória a Deus aí, amado. A gente tem que ser isso aí, mas a gente tem que ser organizado na nossa casa. A gente tem que ser organizado na nossa família, na nossa finança. A gente tem que ser organizado nas áreas da nossa vida. Porque senão eu vou ser um cara super espiritual, mas eu não vou chegar a lugar nenhum. Olha o exemplo de Jonas. Jonas era alguém espiritual. Tanto era que o próprio Deus o escolheu para pregar a palavra em Nínive. Vai, Jonas, tu é o cara, prega para o povo. Só que olha o problema. Apesar de espiritual, ele foi irresponsável. Ele era espiritual, mas ele foi irresponsável. Por quê? Porque ele vai desobedecer a Deus. E além de desobedecer a Deus, ele vai pôr a vida dele e ele vai pôr a vida de um monte de pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação em risco. E por mais espiritual que Jonas fosse, Deus não livrou. Pessoas tiveram perdas. Deus não livrou dos danos. Deus não livrou das consequências. Deus não livrou da tempestade. Deus não livrou da tribulação. Deus não livrou da baleia. Ele foi jogado no mar.
Ah, pastor, mas a baleia engoliu, mas depois ele foi salvo. Deus preservou a vida dele. Pois é, Deus preservou a vida dele. Mas olha quanta coisa poderia ter sido evitada se além de espiritual, ele fosse organizado e tivesse a sabedoria de obedecer a Deus. Então, por mais espiritual que uma pessoa seja, volto a dizer, por mais que pregue, por mais que ore, por mais que cante, por mais que seja uma bênção, meu irmão, se ele for desorganizado na sua vida, a sua espiritualidade não vai suprir as suas perdas. A sua espiritualidade não tem como suprir os danos, não tem como suprir as brechas que as nossas irresponsabilidades geram. Pastor, e por que não? Por que eu não consigo compensar a minha desorganização com a espiritualidade? Por que eu não consigo compensar a minha falta de sabedoria com espiritualidade? É muito simples. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que diz lá? Porque tudo o que o homem semear, o que vai acontecer, igreja? O que acontece? Tudo que o homem semear, isso também ele. Então não dá para você semear vento e colher bonança. Quem semeia vento vai colher tempestade. Diga glória a Deus. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus aí. Amém, amado? Tudo que o homem semear, isso vai ceifar, meu irmão. Se você semeia desorganização, se você semeia falta de sabedoria no teu casamento, se você não sabe lidar com a tua esposa, se você não sabe lidar com o teu marido, você depois vai querer colher bênção, não vai. Ah não, eu sou desse jeito, mas eu estou na igreja. Eu sou desse jeito, mas eu leio a palavra. Eu sou desse jeito, mas eu oro. Não adianta, meu irmão. Você tem que estar na igreja, ler a palavra, orar, mas mudar a sua postura, porque é nisso que Deus opera. É na semeadura que eu vou viver a colheita. Diga glória a Deus. Amém, amados? Deixa eu dizer uma outra coisa para você, guarde isso. A verdadeira grandeza não está apenas em conquistar. Diga comigo, a verdadeira grandeza não está apenas em conquistar. E volto a dizer, não é conquistar dinheiro não, tá? É tudo. A verdadeira grandeza não está em você conquistar dinheiro, em você conquistar uma mulher, um homem, em você conquistar uma família, em você conquistar uma posição. Não, a verdadeira grandeza não está apenas em conquistar, mas a verdadeira grandeza está em saber administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Você nunca vai ser lembrado por ter chegado lá e só, mas você é lembrado quando você chega e você permanece. Diga glória a Deus. Quando você consegue, conquista e sabe administrar aquilo. É igual o exemplo do camarada com a mulher, né? O camarada para conquistar a menina, meu Deus do céu. O cara é um galã. O cara promete tudo. O cara é educado, abre a porta do carro. O camarada leva nos melhores lugares para comer. Né, Wander? Gasta uma grana, né? Gasta uma grana, gasta uma lábia. Não, o camarada faz aquele cenário para conquistar. Aí depois que conquista, como é que é o casamento? Como é que é o dia a dia? Para conquistar, o camarada fez de tudo. O camarada era um gentleman. O camarada fazia de tudo, mas depois que conquistou, por que mudou? Por que para conseguir fez tudo, se esforçou, correu, foi, mas depois se conquistou? E lembre-se, não é dinheiro, é posição, é dinheiro, é um cargo, é uma amizade, é uma família. Depois se conquistou, não valoriza. Queridos, a pergunta que Deus está fazendo para nós através dessa palavra é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão?
O que você tem feito com a tua família? O que você tem feito com a tua vida financeira? O que você tem feito com o teu casamento? O que você tem feito com o teu ministério? O que você tem feito com aquilo que você em Deus conquistou? Ou, melhor ainda, como você tem administrado os talentos que Deus confiou a você? Será que quando você olha para a sua casa e você vê como a tua casa está, será que você pode dizer: poxa, a minha casa está uma benção, porque você tem sabido administrá-la? Será que quando você olha para a sua vida financeira e você diz: poxa, minha vida financeira está uma bênção, você pode dizer: Deus está me dando sabedoria para administrar isso aqui? O que você tem feito? Como você tem administrado os talentos que Deus entregou nas suas mãos? Quando Salomão diz aqui em Provérbios 14, a mulher sábia, o que acontece? A mulher sábia faz o que, igreja? E a tola faz o que? A tola? Então Salomão diz: a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Mas eu te pergunto, como é que a mulher sábia edifica e como é que a tola destrói? De que maneira? Falta de organização. Falta de organização. Falta de cuidado. Falta de responsabilidade. Você sabe como é que a mulher sábia edifica o seu lar? Organizando o seu lar. Diga glória a Deus. Tendo cuidado do seu lar, cuidado dos seus filhos, cuidado da casa, deixando tudo impecável. Como é que a mulher sábia edifica o seu lar? Tendo responsabilidade e assumindo estas responsabilidades como suas. E como é que a tola destrói? Da mesma forma. Como é que a mulher tola destrói o seu lar? Não tendo organização, não tendo cuidado, não tendo responsabilidade, não tendo sensibilidade de Deus. Querido, deixa eu dizer isso aqui. Deus, olha para mim aqui. Deus não abençoa a desordem. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Você só dá glória a Deus quando eu falo: Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa. Não, Deus não abençoa a desordem. Deus não opera na desordem. Ele age, sabe aonde? Na sabedoria, na organização, no planejamento. É quando eu sou sábio e organizado que a bênção e a plenitude são manifestas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Deus não vai agir na desordem. Aleluias. E eu estou dando aqui um texto de mulher, mas a mesma coisa serve para o homem. Olha aqui para mim, o que faz do homem um homem sábio? Será que quando a tua mulher olha para você, meu querido, ela te vê como um homem sábio? O que faz de um homem ser sábio? Dá glória a Deus aí, ó. Vem para cá para cima, Alessandra, vem pregar comigo. Aleluia. O que faz um homem sábio? Planejamento, antecipação, organização, sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria ao lidar. Organização, cuidado com a mulher, com os filhos, com a casa, com as finanças. É isso. Abra comigo em Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 14. Lucas capítulo 14. E essas palavras aqui foram ditas por Jesus, viu? Lucas. Evangelho de Lucas capítulo 14. Olha o que Jesus vai dizer aqui a partir do versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27, diz assim a palavra: e qualquer que não leva a sua cruz. Muita gente pergunta: o que é a nossa cruz? Olha aqui para mim. Você sabe o que é a tua cruz? A tua cruz não é a tua mulher. Tem gente que diz: a minha mulher é minha cruz. Meu marido é a minha cruz, pastor. Em parte até é. Em parte, diga assim: em parte até é. Fala alto: em parte até é. Mas você quer saber o que é a nossa cruz? Diz assim comigo: a minha cruz
é a minha responsabilidade. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz. Uma vez que você é homem, mulher de Deus, qualquer que não levar a sua cruz, que não levar as suas responsabilidades como servo e serva de Deus. A tua cruz é aquilo que você tem que fazer e o tipo de pessoa que você tem que ser, uma vez que o sangue de Jesus está na sua vida. Olha aqui para mim, meu amado, uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, uma vez que eu sirvo a Jesus, eu passo a ter responsabilidades. Uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que ser alguém diferente daquele que um dia eu fui. E se eu não sou diferente do mundo, significa que eu estou seguindo a Jesus, mas não estou tomando a minha cruz. Isso é sério. Qualquer que não levar a sua cruz, versículo 27, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 28. Pois qual de vós, aí ele confirma isso, responsabilidade. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pode acabar. O que é tomar a cruz? É responsabilidade, é organização. Peraí, planejamento. Peraí, eu não posso fazer as coisas atabalhoadamente de qualquer maneira, vamos lá, não. Ou qual é o rei, versículo 31, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? O camarada sabe, ele vai, não, peraí, Deus ele até pode falar, amado, Deus ele pode bagunçar tudo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus ele pode bagunçar a tua vida toda, glória a Deus, amado. Mas ele só bagunça aquilo que está planejado, que está projetado, que está organizado. Glória a Deus, amado. Você pode, a palavra de Deus diz o quê? Que o coração do homem, ele faz planos, não é isso? Mas a última palavra é de quem? É do... Mas Deus ele só vai dar a última palavra quando? Quando houver um plano. Pode ser que Deus confirme tudo que você planejou, mas pode ser que Deus mude tudo, mas a tua parte é ser organizado e planejar, e o resto é Deus quem vai cuidar. Abre a tua boca e glorifica, aplauda bem forte ao Senhor, amado, e assuma esta postura na sua vida. Aleluias. O texto que nós lemos no início diz que Salomão, ele pôs 12 intendentes sobre todo Israel. E qual era a responsabilidade desses intendentes? Fornecerem mantimento para a casa do rei. Então cada um tinha responsabilidade. Cada mês era um que bancava o reino. Cada mês um era responsável por trazer a provisão do reino. Isso durante um ano todo. Os 12 intendentes, cada mês era um. Mas olha que coisa tremenda, presta atenção. Salomão, com a sabedoria dada por Deus, ele estabeleceu um sistema organizado. Para quê? Para suprir as necessidades da corte real. Agora eu te pergunto, como é que Salomão fez isso, gente? Salomão ele teve duas coisas fundamentais. Para que ele pudesse conseguir fazer esse projeto e fazer a coisa dar certo, ele teve algumas coisas fundamentais. A primeira coisa fundamental para que Salomão tivesse êxito no seu propósito, primeira coisa, ele tinha autocrítica. Diga assim comigo, eu tenho que ter, diga bem alto, diga, eu tenho que ter autocrítica. Por que o planejamento de Salomão vai dar certo? Primeiro, porque ele tinha autocrítica. Olha aqui, ele viu, olha aqui para mim, ele viu as necessidades. Ele tomou ciência daquilo que estava faltando. Ele não fechou os olhos para o problema, não, mas ele buscou, ele investigou, ele analisou
aquilo que estava errado no reino, aquilo que estava organizado ali no seu meio. E somente depois que ele viu, que ele tomou ciência, tanto do que estava faltando, quanto daquilo que ele precisava, somente aí ele agiu. Mas ele olhou para o problema, ele olhou para a necessidade. Ou seja, ele aplicou o seu coração para olhar para aquilo que estava faltando dentro. Glória a Deus, amado. Deixa eu olhar aqui para dentro do reino. Presta atenção que isso aqui é espiritual. Deixa eu olhar para dentro. O que está faltando aqui? Está faltando isso, está faltando aquilo. O reino está tendo essa necessidade, está tendo esse problema. Ele só podia fazer alguma coisa se ele olhasse para dentro. E olhando para dentro, ele enxergasse os problemas. Mas ele teve que olhar. Amém, amados? Você sabe quais são as pessoas que mais têm a vida amarrada? Você sabe quais são as pessoas que menos prosperam, que menos rompem na vida? São aquelas que acham que todo mundo está errado e só ela está certa. As pessoas que menos prosperam, as pessoas que menos crescem, as pessoas que menos rompem, são aquelas que acham que todo mundo está errado e só ela é a senhora da verdade. Por quê? Porque ela olha para todo mundo, mas ela não consegue olhar para o que está faltando dentro. Não tem autocrítica. Por não ser uma pessoa sábia, por não ter muitas das vezes a capacidade de olhar para si mesmo, ela não evolui. Ela não cresce, ela não rompe, ela não vence. Ela tem uma capa, ela tem uma aparência, mas na realidade a coisa não flui. Amado, olha aqui, você nunca vai organizar a sua vida se ao invés de você ficar olhando para os outros, se em primeiro lugar você não olhar para a sua vida, você não olhar para os seus problemas, você não olhar para o que está faltando em Enquanto eu ficar olhando para fora, a minha vida não vai prosperar. Eu tenho que, mas na igreja tem um monte de gente assim. Mas todo pastor é assado. Mas na igreja tem Para de olhar para fora. Salomão só teve êxito quando primeiro ele olhou para dentro. Peraí, o que está faltando aqui dentro? O que está errado aqui dentro? Porque é aqui dentro que importa. Lá fora é problema de quem está lá fora. Aqui dentro é problema meu. Dentro da minha casa é problema meu. No meu casamento é problema meu. Na minha vida pessoal é problema meu. Na minha igreja é problema meu. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Sabe essa frase muito conhecida? Pastor, mas tem tanta coisa que precisa mudar. Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Meu irmão, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Sabe a mudança que você quer que a tua mulher tenha? Começa você mudando. E ela vai ver a mudança em você e ela vai mudar. Diga glória a Deus. Sabe a mudança que você quer ver no seu ministério, na sua igreja, na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua família? Começa essa mudança por você. Porque as pessoas vão olhar para você. E o teu testemunho vai contagiar. Posso ouvir um glória a Deus? Então olha que coisa tremenda. O plano econômico que Salomão estabeleceu a fim de suprir as necessidades do reino. Um plano econômico. Mas olha quantos ensinamentos tem nisso aí. Nos revela duas coisas. Primeiro, ele teve que fazer essa análise. Ele teve que fazer essa autocrítica. Ou seja, ele teve que olhar para aquilo que não estava funcionando dentro. Não é para o ciclano, para o fulano, para o beltrano. Não, o que não está funcionando aqui dentro? Ele teve que olhar para dentro, para o que estava faltando. E a segunda coisa, além dele ter autocrítica, segundo detalhe importantíssimo, ele não foi prepotente. Ele não foi orgulhoso. Ele não foi autossuficiente. Glória a Deus, amados. Olha aqui para mim. O segredo do sucesso de Salomão vai se dar por quê? Pelo fato dele ter sido humilde
o suficiente para entender que esse plano só iria dar certo se todas as pessoas estivessem envolvidas. Glória a Deus, amado. Salomão entendeu, peraí, não vai ser só eu que vou resolver isso aqui. Eu vou precisar de gente. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: eu preciso de Deus. Diga assim comigo: eu dependo de Deus, mas eu preciso de gente. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela, diga: você depende de Deus, mas você precisa de gente. Amém, amados? Tem gente que diz assim, ó, eu já ouvi muita gente dizendo assim: ô pastor, eu só preciso de Deus na minha vida. O que não pode na minha vida é faltar Deus. Se não faltar Deus, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais de ninguém. Está errado. Olha aqui para mim, meu irmão. Está errado. E por que está errado? Porque tudo que Deus Ele faz, tudo que Deus Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai usar pessoas. Ele vai usar o teu filho, Ele vai usar a tua mãe, Ele vai usar o teu pai, Ele vai usar a tua mulher, Ele vai usar as pessoas que estiverem próximas a você, meu querido. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quem aqui quer ver Deus? Quem aqui quer ver Deus? Levanta a mão. Amém, amados? Tudo que Deus faz na nossa vida é usando pessoas. E sabe o que a palavra diz? Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aqui para mim. Pastor, eu preciso tanto ver Deus agindo na minha família. Quem aqui quer ver Deus agindo na tua família? Então santifica a tua vida, mas tenha paz com pessoas. Porque Deus vai usar pessoas para abençoar a tua família. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem aqui quer ver Deus agindo na tua vida financeira? Levanta a tua mão aí, dá glória a Deus. Eu levanto até o pé, diga glória a Deus aí. Pois é, Deus Ele vai agir na tua vida financeira, mas Ele vai usar pessoas, Ele vai mandar clientes, Ele vai mandar pessoas para abençoarem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Abre a tua boca e recebe esta palavra, diga glória a Deus. É como numa equipe de futebol. O atacante, ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ser o Ronaldo, ele pode ser o Romário. Mas não adianta ele ser o maior goleador do mundo se não tiver um bom goleiro, se não tiver um ponta direita, se não tiver um zagueiro, se não tiver um time para cooperar, para vestir a camisa, para entrar em campo. Se não tiver um massagista, se não tiver um roupeiro para ficar por trás, porque tem pessoas que aparecem mais, tem outras que aparecem menos. Pois é, se não tiver uma equipe que coopere, a coisa não funciona. Olha aqui, meu irmão, olha para mim. Começa a valorizar a mulher que Deus colocou do teu lado, meu irmão. Olha aqui, ó, começa a valorizar a mulher, começa a valorizar o homem que Deus colocou do teu lado, porque talvez você está reclamando, mas é ele que Deus vai usar, é ela que Deus vai usar, para você dar a volta por cima, e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Faz barulho para Jesus aí, valoriza a tua equipe, diga glória a Deus, valorize as pessoas. Colabore com as pessoas, no teu trabalho, na tua família, no teu ministério. Faça a tua parte. Entenda que o seu papel, por menor que pareça, é essencial para quê? Para o sucesso coletivo. Meu filho tem 5 anos. O que o meu filho pode fazer por mim? Pouca coisa. Mal sabe ele que faz muita coisa. É por ele que a gente se levanta, diga glória a Deus. É por ele que a gente não para, né, filha? É por ele que a gente caminha, é por ele que a gente sofre. Ele nem sabe, eu estou aqui pregando, ele está ali olhando para a bolsa, mas ele não sabe o quanto ele é importante na minha vida.
começa a valorizar as pessoas. Salomão, ele vai tendo um sucesso muito grande, mas e por quê? Porque todo mundo vai vestir a camisa, todo mundo vai fazer, mas por que vai fazer? Por quê? Porque ele tinha esse perfil. O sucesso de um reino, o sucesso de uma igreja, o sucesso de uma família, depende da cooperação de todo mundo. Você ouviu um glória a Deus aí, meu irmão? Então, além da autocrítica, Salomão, ele não foi autossuficiente. E por último, para a gente finalizar, por que o plano econômico do Salomão deu certo? Primeiro, porque ele teve autocrítica, olhou para dentro. Segundo, porque ele não foi autossuficiente. Ele depositou confiança nas pessoas, ele dependeu das pessoas. E terceira coisa fundamental, isso é o fundamental. Salomão dependia de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ele precisava das pessoas, mas ele dependia de quem? Ele dependia de quem? Ele precisava das pessoas, mas ele dependia de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Diga glória a Deus. Amados, a sabedoria humana, olha aqui para mim, a sabedoria humana tem limites. A tua sabedoria vai só até certo ponto. A sabedoria de Deus não tem limites. Salomão pediu sabedoria a Deus. Como é que eu resolvo? Como é que eu vou reinar sobre esse povo? Como é que eu vou governar sobre essa nação? Como é que eu vou resolver os problemas? Eu não sei o que fazer. E foi justamente nessa hora que ele buscou a sabedoria de Deus. E essa sabedoria o capacitou para governar com justiça e com eficiência. 1 Reis capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que ele pediu para Deus um coração entendido para julgar. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Me pede o que você quiser. Me pede carro, me pede casa, me pede mulher, me pede riqueza, pede o que você quiser. Senhor, eu quero um coração entendido para julgar. Eu quero um coração entendido para governar. Eu quero sabedoria. Glória a Deus, amados. A organização, olha aqui para mim. A organização e o sucesso que Salomão teve não vieram da capacidade natural, intelectual dele, não. É a sabedoria sobrenatural de Deus. Me dá um coração, Senhor. Quantos querem ter esse coração aqui? Diga glória a Deus. Um coração inclinado a julgar. Um coração desprendido. Quem quer ter esse coração aqui? Diga glória a Deus. Vamos pedir a Ele. Vamos pedir Ele um coração igual ao do Senhor. Vamos pedir um coração igual a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Amado, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós nessa noite? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Pastor, eu entendi essa palavra toda. Eu entendi tudo, pastor, tudo que eu ouvi. Quem entendeu aqui, levanta a mão, diga glória a Deus. Rasgado, aberto, né? Mas o que eu preciso fazer agora, pastor? Você precisa decidir organizar a sua vida segundo os princípios de Deus. Pastor, está tudo dando errado. Casamento está dando errado, família está dando errado, negócio, vida financeira, a coisa está complicada. O que eu tenho que fazer? Decida organizar a sua vida segundo os princípios dele. Por que Salomão vai ser bem sucedido?
no seu plano econômico, no seu governo e no seu reinado. Por quê? Porque ele fez isso aqui. Ele priorizou organizar a sua vida segundo os princípios de Deus. Quem aqui é de Deus? Levanta a mão. Então você vai organizar a sua vida segundo os princípios de Deus. Quem aqui é Flamengo? Levanta a mão. Quem aqui é Flamengo? Levanta a mão. Então eu vou vestir a camisa do... Eu vou cantar o hino do... Eu vou sentar no lado da torcida do... Quem aqui é... Não vou nem perguntar. Quem aqui é fluminense? Levanta a mão. É ou não é verdade? O que você vai fazer? Eu vou colocar na minha vida pautado naquilo que eu sou. Quem aqui é do time de Jesus? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Meu irmão, se você é de Jesus, por que você não está vivendo os princípios dele dentro da sua casa? Se você é de Jesus, por que você não está vivendo os princípios dele na tua vida financeira? Se você é de Jesus, por que você não vive os princípios dele? Não organiza a tua vida nos princípios dele. Quebranta teu coração nessa noite, amém? Levanta a tua mão para o céu. Fecha os teus olhos e diga: se tu olhares, Senhor, para dentro de